Bom, estamos de volta, enchi o meu copinho de água. Quero agradecer a cada uma e a cada um que voltou para acompanhar o restante dessa aula. Então, nós estávamos lendo aqui já a partir do 563 até o 569. Falei que pulamos o 564 porque vamos ver nessa segunda parte da aula. Quero pedir desculpa porque assim que eu terminei o vídeo eu pensei, nossa, mas eu falei que o juiz Flávio Itabaiana é juiz federal, mas será que ele não é juiz estadual? E aí fui conferir e era realmente juiz estadual, porque não faz nenhum sentido. Aí me dei conta que eu estava confundindo com os juízes federais da Lava Jato, eu estava confundindo com o juiz Marcelo Bretas, que é juiz federal da Lava Jato. São tantos nomes, tantos problemas aí, tantas confusões políticas. Então me desculpem, né? O juiz Flávio Itabaiana é juiz estadual e começou a julgar um ex-deputado Flávio Bolsonaro por crime aí de corrupção por causa do caso das rachadinhas, aí, sem considerar que haveria sequer o foro privilegiado do TJ do Rio de Janeiro, porque o mandato já havia acabado. No entanto, Flávio Bolsonaro deixou de ser deputado estadual da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, para ser senador da República. Então, hoje, o foro dele, por prerrogativa de função, é o STF. E aí, por isso, ficou essa confusão, né? Quem seria o juiz que teria competência para julgar? O juiz Flávio Itabaiana, porque os atos foram cometidos na cidade do Rio de Janeiro, mas no momento em que o processo foi instaurado, ele já não era mais detentor do mandato de deputado estadual. O foro é o TJ do Rio de Janeiro, porque os atos foram praticados durante o mandato de deputado estadual, em decorrência da sua função enquanto deputado estadual, e o foro por prerrogativa de função para deputados estaduais é o TJ de cada estado, ou então o foro seria o foro do STF, porque hoje ele é senador da República, onde ele está no atual momento, fica essa confusão. Então, no meu entendimento, o foro competente é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque os atos foram praticados em decorrência e durante o mandato do então deputado estadual, e por isso deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça daquele mesmo estado, não por juiz da vara criminal comum, e é o caso do juiz Flávio Itabaiana, e nem pelo STF, porque o mandato de senador atual nada tem a ver com esses fatos passados, e em termos processuais, é claro. E aí, por isso falei para vocês que aplica-se essa regra, né, de que a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, consignada aqui no artigo 567, devendo o processo, quando for declarada nulidade, ser remetido ao juiz competente, nulidade por incompetência do juízo, em decorrência da pessoa e não do lugar, né, nem da matéria, tá bem? Então, 570, então me desculpem mesmo, né, gente, que é professor e professora também erra, para não ter que refazer toda a aula de 1h10 que eu gravei para vocês. Eu peço o perdão e a leniência de vocês por esse pequeno equívoco em confundir o juiz com o juiz federal. Ele é um juiz de direito, um juiz estadual. E é óbvio que seja porque nem se tratava de um crime da competência federal, então me desculpem pela confusão com o juiz federal Marcelo Bretas, tá bom? Artigo 570. A falta ou anulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada desde que o interessado compareça antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar o direito da parte. Então, olha a famigerada citação que eu falei que tem o debate, né? É relativa, é absoluta, por isso vocês vão encontrar uma série de professores, professoras, doutrinadores e doutrinadoras garantistas que falam: vamos parar de estabelecer essa dicotomia entre nulidade relativa e absoluta. Nulidade é nulidade, deve ser suscitada e declarada, inclusive pelo juiz de ofício, em qualquer situação que for verificado um prejuízo real para a parte, principalmente para a defesa, por causa do princípio da ampla defesa, e isso é simplesmente um debate doutrinário que leva a prejuízos dos réus, em última instância, na prática do dia a dia forense. Mas diz o artigo 570 que a falta ou a nulidade de citação, então, a ausência de citação
ou nulidade de citação por descumprimento de requisitos formais, de intimação ou notificação. Lembram que nas nossas primeiras aulas eu diferenciei intimação e notificação para atos passados e futuros, que se refere tanto à defesa, mas também à acusação e a outras pessoas interessadas no processo, como peritos e testemunhas. Estará sanada essa falta ou nulidade dessas comunicações dos atos processuais, desde que o interessado compareça antes de o ato consumar-se. Então, citei, né? Aí o réu, ou não citei, citei com nulidade, ou não fiz a citação, mas o réu sabe que está sendo processado, constitui advogado e comparece aos atos processuais, né? Ou há uma nulidade por deficiência na intimação, notificação de testemunha, mesmo assim ela comparece. Isso convalida o ato antes de o ato consumar-se. Se a pessoa comparecer, né, está sanada a nulidade, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. Às vezes o réu só comparece para dizer que a citação foi nula e mesmo assim supriu a sua deficiência. O juiz ordena, porém, que sejam suspensos ou adiados os atos quando reconhecer que essa irregularidade poderá prejudicar o direito da parte. Claro, né? O réu não teve tempo de apresentar a sua defesa, sua resposta da defesa adequadamente, né? Porque não teve conhecimento adequado por citação idônea. Então, o juiz vai adiar o prazo para a apresentação de resposta da defesa, por exemplo, ou audiência de instrução e julgamento, e assim por diante. 572. As nulidades previstas no artigo 5643, D e E, nós vamos ver rol, segunda parte G, H e 4, consideração sanadas, né? Então, as nulidades podem ser sanadas. Quais? 3, D e E, segunda parte do E, G e H e 4, né? Então, nós vamos ver depois quais são essas nulidades, mas elas podem ser sanadas, aí podem ser supridas, se não forem arguídas em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior, ou seja, elas precluem. Se praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim, e se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos. Por conta disso, serão essas as nulidades do artigo 572 que alguns doutrinadores dizem que o legislador processual penal explicitou como relativas, enquanto as outras seriam absolutas. Mas eu reitero, é motivo de debate, e sempre que é motivo de debate, eu te convido a fazer um TCC, talvez com a orientação da professora Thalise, se quiser, para nós discutirmos tudo isso, né? Será que essas mencionadas no 572 são as relativas e as outras são absolutas? Ou aquelas também podem ser consideradas relativas, como, por exemplo, a falta ou a nulidade da citação quando for sanada, ou outras comunicações de atos processuais? Tudo isso é muito delicado. 573, os atos cuja nulidade não tiver sido sanada na forma dos artigos anteriores, no 570 e 572, serão renovados ou retificados. Então, se a nulidade não for sanada, o ato terá que ser refeito, né? Consertado, refeito, renovado. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequentes, né? A tal da nulidade originária e nulidade derivadas. Se eu tiver derivadas que dependeram desse originário, e esse originário for anulado, os outros atos também serão anulados em consequência. O juiz de que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Então, isso daí nós temos que adivinhar quais são os atos que são derivados daquele ato originalmente anulado, um ato pai, nulo, digamos assim. Nós temos que adivinhar quais são os atos filhos, os atos consequentes que são nulos também? Não. O juiz, quando declara a nulidade, tem que dizer a quais atos se estende essa declaração de nulidade, se entender que há atos derivados para essa situação em específico. Vamos ver a jurisprudência. Ementa de habeas corpus, processual penal, inquirição de testemunha, artigo 212 do Código de Processo Penal, com as alterações de 2008, que são as alterações significativas que essa lei 11.690 fez no nosso CPP em 2008.
adoção do sistema presidencialista, perguntas iniciadas e intermediadas pelo juiz, irregularidade, prejuízo não comprovado, ordem denegada. O artigo 212 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.690 de 2008, inaugurou uma nova sistemática para o exame de testemunhas. Lembra que nós falamos na aula passada? A partir de 2008, o exame é o do cross-examination. Agora, né, todas as partes, o advogado do réu, né, o advogado do réu, o defensor, defensora pública que seja, o representante do Ministério Público, o assistente de acusação, o advogado do querelante, se for uma ação penal privada propriamente ou substitutiva, né, eles fazem perguntas diretas aí para o réu, testemunhas, peritos. Não precisa fazer aquele sistema de que você faz uma pergunta e o juiz repete a sua pergunta com as palavras dele, né, que era o sistema presidencialista, um juiz presidindo a audiência. Agora, o sistema é da cross-examination, exceto quando houver corréus, né? Quando houver corréus, ainda se mantém o sistema de reperguntas. Mas aqui nesse HC, nós estamos vendo que o juiz manteve a tradição do sistema presidencialista e não cumpriu a nova redação do 212 de 2008. E aí foi suscitada a nulidade, né? Então, vamos ver o que a ministra Rosa Weber falou lá no STF sobre isso como relatora, foi acompanhada, e esse é o voto de HC. Então, vamos ver. O artigo 212 do CPP inaugurou nova sistemática para o exame das testemunhas, sendo a inquirição inaugurada pelas partes e complementada pelo juiz, se ele achar que tem que complementar, franqueando-se ainda às partes a realização de perguntas diretamente. Do fato de o juiz ter perguntado primeiro e não ao final, não decorre prejuízo às partes, ao contrário, da irregularidade provém vantagem processual para a parte que pergunta por último, o que em tese lhe é mais favorável. Do fato de o juiz ter intermediado as perguntas das partes, decorre mero prejuízo à dinâmica da audiência. O prejuízo à celeridade não é suficiente para justificar a pronúncia de nulidade. O princípio maior que rege a matéria é de que não se decreta nulidade sem prejuízo, né? A tal do prejuízo e tal, da instrumentalidade das formas, do qual é a finalidade dessa forma, se foi prejudicado o direito fundamental, o STF entendeu que não, né? Porque não foi desrespeitado aí, não houve prejuízo real, conforme o artigo 563 do CPP. Não se prestigia a forma pela forma, com o que se dá irregularidade formal, se deflui prejuízo, não deflui prejuízo, o ato deve ser preservado, habeas corpus denegado. Tá? Vamos ver outra decisão do STF, bem mais antiga, de 86, quando o relator era o ministro, então, Carlos Madeira. Recurso extraordinário, apelação criminal preliminar, indispensabilidade do membro do Ministério Público. Acordam que desacolheu preliminar de nulidade do processo por ausência de representante do MP devidamente intimado para audiência. Alegação de ofensa aos artigos 2º e 127 caput da CF. A essencialidade da participação do Ministério Público na administração da Justiça, teor do 127 da Carta Magna, inclusive. Aqui, desculpe, esse daqui é um acórdão de 2001, né? Estou vendo que a Constituição é de 88 e embaixo está Supremo Decisão de 86, então me desculpem, é outro acórdão. A essencialidade da participação do Ministério Público na audiência. Né? Então, o membro do MP foi intimado para audiência e não compareceu. Né? E a defesa que alegou a nulidade por conta disso. E aí não se pode ter como ofendida, né, a Constituição quando o órgão do Ministério Público regularmente intimado para determinado ato processual deixa de comparecer ou dele não participa a seu critério, ou ex exponte sua, né? Recurso não conhecido, STF, relator ministro Nery da Silveira, em 2001. Perdão, gente. O outro é um HC que fala em nulidade de atos processuais e inocorrência. O artigo 567 do CPP consagra o princípio da conservação dos atos que, embora contenham certa carga decisória, não são terminativos do processo e nem constituem entrega de prestação jurisprudencial. O ato de recebimento da denúncia está sujeito ao princípio da conservação. Então, pode sim
ser sanado, ser conservado, ser consertado, não precisa ser anulado definitivamente. Outro HCI, vamos ver vários, eu tentei colocar vários para a gente ter vários exemplos. Processual penal, crime de tráfico ilícito de entorpecentes, esse já é de 2004. Né? Inversão da ordem de apresentação das alegações finais pelas partes, constrangimento ilegal. Tese defensiva de que a nulidade se estenderia inclusive aos atos praticados anteriormente àquele declarado nulo, impossibilidade, princípio da causalidade, excesso de prazo não configurado. Então, a inversão, né, da ordem das alegações finais é mesmo causa de nulidade, mas os atos subsequentes, né, da sentença, do que veio depois, e não do que veio antes. Então, não é possível estender os efeitos nulificantes dos atos aos atos processuais praticados anteriormente àquele declarado nulo pela Corte de origem. Porquanto, ao teor do disposto 573 CPP, a extensão da nulidade deverá ser declarada pelo órgão julgador e tão somente poderá atingir os atos que dele dependem, pelo princípio da causalidade. Então, um ato pai declarado nulo, ele anula os atos filhos que vierem depois. Então, ou um ato nulo originário anula atos derivados posteriores. Nunca ele volta no tempo, né? Então, a declaração de nulidade, gente, ela é ex tunc, né? Ela não retroage a atos anteriores àquele ato considerado nulo. Então, se só anula o processo inteiro, se a nulidade é ab início ou ab ovo. Inexiste o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação de culpa, pois a anulação da sentença condenatória não enseja per si a revogação da custódia cautelar do réu, que já se encontrava preso durante toda a instrução, maiormente se o feito consoante se verifica das informações contidas nos autos, encontra-se na fase das alegações finais, aplicação em caso do enunciado na súmula 52 do STJ, ordem denegada. Então, embora também seja bem velho, né, esse acórdão do STJ, no HC de 2004, inclusive anterior à nova lei de drogas, e o caso é de um crime de tráfico de drogas, o que importa para a gente é a discussão da nulidade processual e o princípio da causalidade reconhecido pelo STJ, dizendo, ó, só anula dali para frente, dali para trás não anula. Então, mesmo a anulação de sentença não anula uma prisão cautelar, por exemplo, porque o réu respondeu a esse processo aí preso em alguma medida securatória, tá bem? Então, vamos ver agora as nulidades propriamente ditas, previstas expressamente no CPP, tá? O nosso Código de Processo Penal enumerou as nulidades nos incisos do artigo 564, por isso falei para vocês que nós íamos deixar para essa segunda parte da nossa aula, agrupando essas nulidades em 4 grupos, né? Em 4 categorias. Aí, problemas com o juiz, vamos dizer assim, que seriam incompetência, suspeição ou suborno do juiz, ilegitimidade de parte, falta de formalidades ou termos, atos, termos, peças, instrumentos, omissão de formalidade essencial. Seriam essas 4 categorias. Vamos começar pela primeira, que se refere ao juiz, incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Pessoal, incompetência do juízo é um desrespeito ao nosso princípio do juiz natural, que nós já discutimos exaustivamente. Aquele juízo deve estar constituído anteriormente, aquele juiz judicante deve funcionar, ou seja, estar naquele cargo e naquela função anteriormente ao fato, assim designado, empossado, investido enquanto servidor ou servidora pública, e deve ter competência para julgar aquele fato. Lembrando que nós sempre temos o direito penal do fato, julgamos fatos e não pessoas. Por isso, a regra é que a competência seja em razão da matéria. Professora, por que você fala competência em razão da matéria? Ora, porque, por exemplo, primeiro nós temos que ver se o caso não é de competência da Justiça Federal, se não está lá no rol do 109 da Constituição Federal. Se não está lá no rol do 109 da Constituição, não é competência da Justiça Federal. Resta para nós a justiça comum, o juízo comum, né? A justiça estadual.
Mas aí precisamos ver que se esse crime ele não tem uma competência especial, se ele vai ser julgado pela vara criminal, porque de repente ele é um fato de menor potencial ofensivo, e aí a competência é do juiz da vara do juizado especial criminal, não do juiz da vara criminal. Ou precisamos ver se ele não é um crime de rito especial, com competência especial, por exemplo, um crime doloso contra a vida, porque aí então ele será submetido ao juiz da vara do júri, né? Porque nós vamos ver depois, quando estudarmos o procedimento do júri, que o júri tem duas fases, o sumário de culpa e o tribunal do júri, que é o plenário. Na primeira fase, o sumário de culpa, nós temos um juiz da vara do júri, e depois nós temos um juiz presidente do tribunal do júri, né? Podem ser juízes diferentes, em comarcas grandes são juízes diferentes, em comarcas menorzinhas pode ser o mesmo juiz, às vezes é o mesmo juiz para tudo, né, gente? Civil, criminal, acontece nas justiças estaduais. Em comarcas pequenininhas e tal, mas as competências são diferentes, são funções diferentes, são juízos diferentes. Por isso é melhor falar em juízo do que o juiz, porque às vezes o juiz está funcionando em mais de um juízo, em mais de uma competência, dependendo do tamanho da comarca, do tamanho da subseção federal, etc. Então, primeiro a gente vê se eu não excluo a competência em razão da matéria, né? Se é federal, se é GCRIM, se é competência do júri, por exemplo. Aí, né, além da competência em razão da matéria, tem a competência em razão do lugar, que é a competência mãe, né? A gente vai ver onde o crime foi consumado, né? E onde os atos foram praticados e onde houve a consumação delitiva, para saber o lugar do crime, e com o lugar do crime nós vamos saber, né, qual é a competência, né? Então, nós sabemos que para o lugar do crime, o nosso Código Penal adota a teoria da ubiquidade, pode ser tanto o lugar dos atos praticados quanto da consumação, e esses serão os juízos competentes para julgar a conduta em razão do lugar. Então, competência, via de regra, é em razão do lugar e da matéria, ao mesmo tempo. Mas podemos ter a exceção de competência em razão da pessoa, já falamos sobre ela na primeira parte da aula, que é, por exemplo, o foro por prerrogativa de função, que é em razão da função que a pessoa ocupa, importante para a República Brasileira, como de senador, deputado, federal, estadual, presidente da República, ministro de Estado, governador, prefeito, secretários, etc., pode ter um foro especial, tá bom? Então, precisamos ver as regras de competência. Se houver incompetência do juízo, então aquele processo precisa ser anulado, gente, porque se a incompetência for absoluta, todos os atos praticados serão considerados nulos. Se ela for relativa, somente os atos decisórios serão anulados, né? Então, somente, como a gente falou, né? Eu também aplico a regra do juízo prevento. Não sei se vocês ouviram falar. Eu tento aproveitar aí o juiz que tomou a iniciativa e começou a julgar, se há uma duplicidade de competência, ele se torna prevento e ele se torna o juiz natural, o juízo competente para aquela causa. E também, por economia processual, adotamos a regra de que, se puderem ser aproveitados os atos processuais, devem ser aproveitados para não anular tudo que foi exercido e realizado até então. Então, isso seria a causa de incompetência, que é causa de nulidade e nulidade relativa ou nulidade absoluta, tá bem? A suspeição ocorre quando o magistrado, embora competente, então, para ter suspeição, precisa ter juízo competente, né? Então, o juiz é competente, né? Porém, ele não é imparcial, e a falta de parcialidade pode se dar por inúmeros motivos. Então, o juiz é competente em razão da matéria, em razão do lugar, por exemplo, em que os fatos foram praticados, porém, ele é o melhor amigo daquele réu ou da vítima, né? Ou ele não precisa ser o melhor amigo, de repente ele joga futebol toda quarta-feira com o pai da vítima. Isso já pode, né, ser motivo para uma suspeição. Ou então ele é um desafeto pessoal do réu, ou ele é um perseguidor contumaz do réu por motivos políticos, ideológicos, publica nas redes sociais que odeia aquele réu, ou troca mensagens com seus amigos no Telegram, no WhatsApp,
falando daquele réu, ou o juiz que combina estratégias com a acusação, como foi o caso do juiz Sérgio Moro, porque quer muito condenar aquele réu, e deixou claro que queria condenar especificamente o Luiz Inácio Lula da Silva para que ele nunca mais voltasse a concorrer nos pleitos, né, à presidência da República, que ele nunca mais fosse candidato, ou seja, não quer que ele volte a ser candidato, muito menos presidente do Brasil, e aí você tem todo o direito, então não vote nele, né? Mas aí o juiz fazer conluio com a acusação para tentar, de qualquer jeito, condenar um sujeito para que ele perca os direitos políticos, né? Isso foi o que a STF reconheceu essa semana com a mudança de voto da ministra Carmen Lúcia, claramente influenciada pela Vaza Jato, porque viu as mensagens ali de que o juiz queria condenar aquela pessoa de todo jeito. Então, ele era suspeito, né? Porque o juiz tem que ser imparcial. Falei para vocês que não precisa ser neutro, mas tem que ser imparcial, não pode tomar parte, não pode pré-julgar, né? Se o juiz é suspeito, se ele tem qualquer tipo de relação. Por exemplo, suponha que um de vocês seja me orientando aqui de TCC e a gente estabeleça um vínculo de confiança e de afeto, mas no âmbito da UFPA, não frequenta a sua casa, você não frequenta a minha, mas se um dia você for juiz ou juíza de uma causa e eu for a vítima ou a ré, você tem a obrigação de se declarar suspeito, né? Porque vai dizer, ó, professora Thailise foi minha orientadora, eu posso ser parcial, eu posso tentar proteger a minha professora. Se você achar que por algum motivo você pode ser parcial, como juiz ou como juíza, se você for uma pessoa verdadeiramente ética e idônea, você vai se declarar suspeita ou suspeito e vai pedir para se retirar da causa. É uma vergonha um juiz e uma juíza que precisam, cuja suspeição precisa ser suscitada pelas partes, né, que não se autodeclara suspeito ou suspeita, é uma pessoa claramente antiética, né? E tem interesses espúrios, não está cumprindo a função, né, de judicar adequadamente, não está honrando a toga. A magistratura é digna de muita honra, deferência, respeito, e juízes e juízas não podem manchar a toga dessa maneira. Por isso, que bom que o STF reconheceu a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e restaurou um pouco da nossa confiança e do nosso respeito aí para a magistratura, que é tão importante e tão respeitável mesmo, honorável, e assim deve continuar, né? Não que os juízes não possam odiar o Lula, né? Mas se um juiz sabe que ele odeia o Lula, ele não deve arrogar a competência, porque, aliás, o Sérgio Moro se arrogou competente, porque se os fatos aconteceram no Guarujá, quem deveria julgar é o juiz federal de São Paulo, concordam? Né? Porque os fatos aconteceram no Guarujá. Qual é o sentido disso ser julgado em Curitiba? Ele se arrogou a competência, argumentando conexão e continência, o CPP prevê isso, então tudo bem, ainda estava dentro, mas ele fez questão de julgar e de combinar estratégias para condenar. Aí é suspeito e isso anulou todo o processo. Olha o prejuízo, né? Se ele dizia que queria combater a corrupção, fazer a Lava Jato ser eficiente, né, para proteger a sociedade brasileira de corrupção, olha o prejuízo. Não era melhor ter deixado ser julgado em São Paulo? Acho que era o juiz Marcelo Bretas, mas não vou mais falar isso, que eu acabo confundindo os nomes das pessoas, né? Não poderia ter deixado ser julgado pelo juiz de São Paulo, que era imparcial e era competente em razão da localidade, por exemplo, né? E poderia ter tido o mesmo desfecho de condenação, mas não teria a renovação de todo o processo, como vai ter agora, né? E porque pelo afã, né, de condenar por ódio, por divergência política, porque se achou super-herói, né, com capa de Superman, a imprensa relatou assim, as pessoas tatuaram Moro, todos somos Moro, Moro é meu super-herói. Juiz não é super-herói, gente, juiz é juiz. Se o juiz achar que ele é super-herói, se a sociedade achar que um juiz é super-herói, já está tudo errado, já enxovalhamos a toga, né? O respeito e a imparcialidade e as funções republicanas e democráticas e constitucionais que deve ter a magistratura. Então, naquele caso foi parcial, e aí foi nulo o processo, e anulou, apagou tudo, acabou o processo do triplex, minha gente. Tem que refazer tudo de novo, sob outro juiz, e aí, por causa disso, provavelmente, o ex-presidente Lula
continuará elegível, pelo menos agora, até onde saibamos, em 2022. Então, se o Sérgio Moro queria causar efeitos danosos catastróficos, causou, né, tantos e tantos, e não chegou ao seu objetivo, né, porque o processo vai ser renovado, só esgotamos aí, gastamos recursos públicos, tantas coisas, o que poderia ser evitado. Então, se o juiz não for imparcial por inúmeros motivos, deve declinar de ofício do julgamento da causa para não ensejar a possibilidade de arguição de suspeição e consequente nulidade processual absoluta. E vocês viram? Pode ser, inclusive, em sede de última instância recursal, e aí vai voltar tudo. Olha que prejuízo, né? Inclusive para o erário público. O suborno, aí já é uma outra situação em que se prova, né, por apuração de crime, né, de que o juiz recebeu vantagem ilícita, vantagem indevida, consubstanciando-se ao artigo 317 do CP, o crime de corrupção passiva, ou mesmo um caso de prevaricação, né, que por convicções, né, ou ideias ou coisas que nós não podemos descobrir, deixa de praticar atos que são a sua obrigação funcional. Isso, claro que o suborno também enseja presunção de nulidade absoluta, seja por tipicidade clara do 317 ou subsidiariamente, residualmente, se não conseguimos preencher tipicamente, perfeitamente, todas as elementares do tipo do 317, resta o 319, a prevaricação, tá bom? Vamos discutir um pouquinho a nulidade dos atos decisórios e o princípio do juiz natural, porque, segundo o artigo 567 do CPP, a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente, como nós já vimos. Uma leitura mais apressada desse dispositivo pode ensejar uma equivocada conclusão de que qualquer que seja a espécie de competência, relativa ou absoluta, será sempre possível a ratificação dos atos decisórios, a convalidação de atos aí, né, que não forem decisórios, né? Então, que a gente só anula os decisórios e aproveita os outros. Mas, na verdade, a espécie que permite o aproveitamento dos atos não decisórios, cuidado, é a incompetência relativa, tá? E qual é a incompetência relativa, professora? Quando que eu sei que a incompetência relativa é absoluta? Ué, a ratione loci, né? A competência em razão da matéria, como nós falamos, se é federal, se é estadual, se é do GCRIM, se é do juízo comum, se é do tribunal do júri. Isso é incompetência absoluta, não tem como discutir, tá? A competência em razão da pessoa, ratione persone, também é relativa, porque há discussões aí quando foi praticado o fato, se ali tinha foro privilegiado ou não tinha, como é um exemplo muito claro esse do senador Flávio Bolsonaro, um caso assim, sabe, um case, como os estadunidenses falam, é um caso emblemático para a gente pensar nesses debates de competência ratione persone, né, em razão da pessoa foro privilegiado, que fica jogando, né, tem 3 juízos que podem ser competentes, qual seria para essa hipótese? É bem interessante. Então, mas essa também é relativa, por isso que o STF, né, e o TJ do Rio deixaram muito claros que deve se aproveitar todos os atos não decisórios do juiz da vara criminal, né? Mas a incompetência, a competência em razão do lugar, ela é claramente aí uma incompetência relativa. Então, a incompetência em relação da matéria, em relação à matéria, ela é absoluta, tá? E a incompetência em relação à pessoa suscita discussões. Tem gente que diz que é absoluta, tem gente que diz que é relativa. Por isso é muito interessante. Mas a incompetência em razão do lugar, com certeza, é relativa, tá? Então, incompetência, ratione loci, em razão do lugar, é relativa, porque como eu falei para vocês, né? Porque a gente tem também o critério da ubiquidade, de repente um crime ele é continuado e ele aí realiza vários múltiplos atos no espaço, em várias cidades diferentes, às vezes estados diferentes, a gente não sabe bem qual é a competência em razão do lugar.
Pode ser que um juiz comece a adjudicar ali, e como eu falei, muitas vezes a gente considera que esse juiz, se eu tenho dúvida, ambiguidade, se 2 juízes podem ser competentes, o primeiro que começar a apreciar a causa se torna prevento, né? Porque ele começou a mexer naquele vespeiro, ele se torna o juízo competente. Então, a competência em razão do lugar, ela é fluida, né? Ela é dúbia, ela pode ser ambígua. Então, incompetência em razão do lugar é sempre relativa. Em razão da matéria, é sempre absoluta. Em razão da pessoa, campo amplo de debates. Então, a competência em razão do lugar depende de arguição em tempo oportuno, sob pena de preclusão. Assim, por exemplo, se for reconhecida incompetência relativa antes de proferida a sentença, em hipótese mais rara atualmente, em fase da concentração da instrução e sentença em uma mesma audiência, os atos probatórios colhidos ali na audiência una, oitiva de testemunhas, interrogatório do réu, são preservados, remetendo-se os autos ao juízo competente para a decisão final, para não ter que refazer tudo, até porque, né, tem que fazer precatória, isso demanda custo, tempo, então não é melhor já aproveitar o que já foi feito, seja naquele juízo, para não ter que devolver precatório para ele, ou seja, se ele já expediu o precatório, já fez tudo isso, né? Então, se já foi ouvida, às vezes foram ouvidas testemunhas por videoconferência, foram ouvidas testemunhas acamadas nas suas casas, em hospitais. Então, não faz sentido rever tudo isso aí por uma incompetência certamente relativa, que é a em razão do lugar, tá? Tratando-se, porém, de incompetência absoluta, que é certeza que é a em razão da matéria, né? Que pode a qualquer tempo ser conhecida de ofício, que não depende da comprovação de prejuízo, não há possibilidade de aproveitamento de nenhum ato, seja de cunho decisório ou não, com efeito, tendo a Constituição assegurado o princípio do juiz natural. Não há lugar para a incidência do artigo 567, as hipóteses de incompetência absoluta, né? E aí a incompetência absoluta seria em razão da matéria e em razão da pessoa, né? Esse seria um posicionamento aí bastante questionável, né? Que suscita uma série de reflexões. Então, se a competência em razão da pessoa por foro, né, por prerrogativa de função, se essa seria absoluta ou relativa. Em razão da matéria, é sempre absoluta. Em razão da pessoa, aí suscita debates, né? O STF, como eu disse, o TJ, muitos tribunais têm se pronunciado no sentido do aproveitamento dos atos. O meu posicionamento, que eu vou deixar então claro agora nesse slide, é que a competência em razão da pessoa também deveria ser absoluta por preservação dos direitos e garantias fundamentais. Então, considero equívoca a decisão que aproveita os atos praticados pelo juiz Flávio Itabaiana, mesmo independente das minhas opiniões políticas e pessoais acerca do réu em questão, Flávio Bolsonaro, então a gente tem que ser garantista para todo mundo, né? Inclusive para os nossos desafetos, e fazermos esse exercício de garantismo. Não é porque um sujeito é seu desafeto que você tem que flexibilizar garantias processuais para ele. Então, não importa se você odeia o Lula, né? O que houve na Lava Jato foi absurdo. Não importa se você odeia o Flávio Bolsonaro, não importa se você odeia o Michel Temer, porque há muitos atos cometidos contra ele naquele processo de corrupção dos portos foram absurdos, assim como eu considero que a competência em razão da pessoa é, sim, absoluta, e a incompetência em razão da pessoa é absoluta, e que, nesse caso, como eu já disse, o juiz natural do deputado, mesmo que não seja mais deputado, mas os atos foram praticados enquanto durou seu mandato, é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e que um juiz de vara criminal jamais poderia ter assumido nenhum ato naquele processo e deveria ser anulado tudo, né? E não aproveitado como está sendo. Mas, como eu disse, são sempre debates, então, se quiser fazer um TCC sobre isso, me procure. Todos esses debates são sempre muito, muito interessantes, muito polêmicos. Eu nunca bato o pé e falo que eu sou dona da verdade. Acho que é bom a gente sempre refletir e debater.
Ilegitimidade de parte. A ação penal pode ser pública ou privada, gente, vamos lembrar disso. Então, o que é legitimação? Ora, legitimação ativa na ação penal depende, como eu disse para vocês, da legislação material. Então, tome muito cuidado, também é uma dúvida que muita gente tem. Eu fui professora de curso preparatório para a segunda fase da OAB em penal por muitos anos, né? E isso era uma dificuldade muito grande que meus alunos de cursinho tinham. Entender, descobrir qual é a ação para determinado crime. Se ela é pública incondicionada ou condicionada, a representação ou a requisição, ou se ela é privada. Como eu sei se uma ação é pública ou privada? Já falei, dou sempre essa dica nas minhas aulas de penal. Lá no Código Penal, então é na lei material, não é na lei processual. Então é no Código Penal ou na lei extravagante, como lei de drogas, por exemplo. Lá no Código Penal, na lei material, depois que termina o rol de crimes, logo após o tipo penal, logo após um capítulo ou logo após um título, o legislador material, se ele não quiser que a ação seja pública incondicionada, ele tem que falar. E nesses crimes somente se procede mediante queixa. Para esses delitos somente se procede mediante representação. Para esses crimes se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Então, o legislador vai ter que trazer a exceção para a gente, consignada na lei material, porque a regra é que todo crime seja de ação penal pública incondicionada, porque o Ministério Público é o custos legis, o protetor do ordenamento jurídico, teoricamente, né? E também o protetor dos interesses da sociedade, né? Do pró-societatis, do que a sociedade quer em termos de punição e de segurança, segurança pública, inclusive. Então, é por isso que é o MP, que é o detentor, quando o crime é grave, porque interessa a toda a sociedade, não só a vítima. Então, precisamos ver. Se o legislador material não disser nada, é porque o crime é de ação penal pública incondicionada. Nesse caso, a legitimação ativa é do MP. Só o Ministério Público pode entrar com ação, tá bom? E aí a ilegitimidade de parte, nesse caso, então, se for um crime de ação penal pública e o querelante contratar o advogado para fazer uma queixa-crime, nulidade absoluta por ilegitimidade de parte, certo? Porém, nós sabemos que pode haver queixa substitutiva se o MP ficar inerte no prazo legal. E aí teremos que ver com rigor, quando o juiz recebe a queixa substitutiva, se houve o preenchimento das hipóteses legais, porque senão, nulidade absoluta. Quando o crime for de ação penal privada, de outro lado, o MP não pode fazer denúncia, porque também é ilegitimidade de parte, nulidade absoluta. E, né, então, nessas hipóteses todas, que houver ilegitimidade de parte, aí é claro que a nulidade é absoluta. Também se processa o réu errado, né? Por exemplo, por homonímia, porque as pessoas têm o mesmo nome, mas são pessoas diferentes. Então, tratando de legitimidade ativa, quando for desrespeitada para a propositura da ação, o processo será nulo, obviamente, desde o início. Ab início ou ab ovo, que é esse termo feio que eu falei para vocês, mas tem gente que gosta de usar. Porém, se a ilegitimidade for do representante da parte, como a gente já viu no código, quando a vítima é menor de 18 anos, né, e precisa ser representada, a nulidade pode ser sanada a qualquer momento do processo mediante a ratificação, a correção dos atos praticados e a ratificação pelo juiz aí reconhecendo a alteração dos atos praticados. A falta de representação ou de requisição para ações penais públicas condicionadas acarreta nulidade absoluta por força do inciso 3. Pessoal, se faltar representação do ofendido, da vítima, nas ações penais públicas condicionadas à representação, ou se faltar requisição do ministro da Justiça nas ações penais públicas condicionadas à requisição, isso também é nulidade absoluta, mas não é por ilegitimidade de parte, é por falta de fórmulas e de termos. Então, estaria preenchido o 564, inciso 3, e não inciso 2, que é o da ilegitimidade de parte, tá? Ou seja, não se trata de legitimidade de parte, mas de falta de fórmula ou de termo.
que é essa tal falta de fórmula ou de termo, né? É a falta, não tem alguma coisa, não tem uma citação, não tem uma notificação, né? Não tem um termo, como, por exemplo, o termo de representação aí da vítima, que é condição de procedibilidade nas ações condicionadas. Então, a fórmula seria uma falta de uma regra processual descumprida, ao passo que o termo seria um ato propriamente dito, um documento, e a ausência da fórmula, da regra ou do termo, do ato propriamente dito, acarreta nulidade absoluta por vício insanável, tá? Então, a falta da denúncia ou da queixa é um exemplo disso, assim como a sua inépcia por descumprimento do artigo 41 do CPP é nulidade absoluta. Mas, cuidado, inépcia porque não descumpriu os requisitos do 41 para peças iniciais em processo penal. Falta, não tem a peça, denúncia ou queixa ao processo penal, nulidade absoluta. Mas tem a denúncia, tem a queixa, foram recebidas, estão dentro dos requisitos do 41, tá? Mas tem omissões, deixam de mencionar alguma coisa que não é requisito do rol do 41, isso pode ser sanada a qualquer momento até a prolação de sentença. A falta de exame de corpo de delito, quando é um crime de resultado, a gente já falou dele nas provas, um crime que deixa vestígios, né, por força do 157 do CPP, também é causa de nulidade, porque o 157 diz que é obrigatório o exame de corpo de delito quando o crime deixa vestígios. A gente sabe que a única exceção para isso é o caso do homicídio sem corpo, no 167, nós falamos também, para a pessoa não se beneficiar da sua própria torpeza quando faz uma ocultação de cadáver perfeita, aí a falta de cadáver, de corpo de delito, de exame necroscópico, pode ser suprida pelo depoimento de testemunhas. Também se enquadra nesse dispositivo, né? 5643, falta de fórmulas ou termos, falta de termo, falta de exame de corpo de delito, nulidade absoluta, exceção 167. A falta de defesa técnica também acarreta nulidade, não ter advogado, advogada constituídos, né, que passaram na OAB ou que passaram no concurso de defensoria pública, e aí são nulidade também pelo inciso 3 do 564, assim como a falta de citação e a inexistência do interrogatório, quando não acontece interrogatório, quando não acontece a citação. Também são causa de nulidade por falta de forma, não concessão do prazo legal para as partes se manifestarem nos autos ou comparecerem aos atos do processo em desrespeito ao contraditório. No rito do júri, que nós vamos ver em detalhes, são causas de nulidade, pessoal. A falta da sentença de pronúncia, aquela que manda o réu para ser julgado em plenário do júri, para a segunda fase após o sumário de culpa. A falta de intimação do réu e das testemunhas para comparecerem no plenário no dia do tribunal do júri, e mesmo que as testemunhas tenham vindo durante o sumário de culpa, ali perante a vara do júri, não adianta, tem que reintimar tanto o réu quanto testemunha, senão é causa de nulidade. Falhas na instauração do conselho de sentença, porque tem que ter uma presença de um mínimo ali de 15 jurados, dos quais serão sorteados os 7 que comporão o conselho de sentença final, mas tem que ter esses 15 ali para o sorteio, senão é nulidade. O erro nesse sorteio de jurados também, e o conselho de sentença não estar composto dentro do número legal e ser colocado em incomunicabilidade absoluta logo após a composição desse conselho, né? Porque aqui no Brasil não é 12 homens uma sentença, não tem nada disso, viu, gente? Não fica assistindo o filme e confundindo o sistema estadunidense com o nosso. Aqui, os jurados não podem conversar sobre a causa, sobre o processo, eles têm que ficar incomunicáveis durante o tribunal do júri. Falha na formulação da quesitação, na hora de votar sim ou não, e também nas respectivas respostas, né? A resposta secreta dos jurados tem que ser secreta. A ausência da acusação e da defesa na sessão do julgamento em plenário do júri, é claro, né, gente? Também é causa de nulidade absoluta no rito do júri. A falta material de sentença, ou seja, ela não está ali nos autos, é nulidade absoluta. E também a falta dos seus requisitos mínimos. Falei para vocês como está ali, por exemplo, a motivação, a fundamentação da sentença, por exemplo.
Também é nulidade absoluta a falta de recurso de ofício, nos casos em que a lei tenha estabelecido, por exemplo, a sentença de absolvição sumária, né? Decisões em HC, o juiz tem que submeter a sua decisão à ratificação, ou seja, à convalidação, à confirmação pelo juízo superior, né? Pelo juiz ad quem. Então, se ele não fizer isso de ofício, também nulidade absoluta, tá? E a falta de intimação nas condições estabelecidas pela lei para ciência de sentenças e despachos, de que caiba recurso também, porque a pessoa perdeu o prazo de recurso porque não ficou sabendo. E no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, a falta do quórum legal para o julgamento, ou seja, nas turmas, né, nas câmaras, nas turmas julgadoras, tem que ter o quórum mínimo legal, que é estabelecido aí no termo interno, né, na resolução interna de cada tribunal, qual é o quórum necessário, obrigatório para instauração da sessão, porque se não houver o quórum mínimo para o julgamento, também é causa de nulidade no rol do 564, inciso 3. Omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato, veja, não é mero detalhe, falamos da instrumentalidade das formas, do prejuízo, não é mero detalhe, filigrana, perfumaria, nada de burocratismo, né? Tem que ser uma formalidade que é elemento essencial do ato. A nulidade tratada no 564, inciso 4, não se refere à falta do ato processual, mas à não observância de uma formalidade crucial para a sua existência. A forma de um ato é o conjunto de elementos exteriores que o distinguem de qualquer outro. O elemento faltante precisa ser exterior, tá bom? Arguição e saneamento das nulidades. Como vimos nos princípios, a nulidade não pode ser arguída pela parte que lhe deu causa ou que não seja prejudicada. A regra do artigo 565 se refere às nulidades relativas, pois somente estas dependem da arguição das partes, senão o juiz tem que declarar de ofício. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interessa. Tá? Mas isso só se for relativa, porque se for absoluta, o próprio juiz tem que reconhecer. Tá? Então, vamos ver a redação do 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por incompetência, suspeição ou suborno do juiz, por ilegitimidade de parte, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: a denúncia ou a queixa e a representação, e nos processos de contravenções penais, a portaria ou auto de prisão em flagrante. O exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no 67. Falamos. A nomeação de defensor ao réu presente, que não o tiver, ou ausente, e de curador ao menor de 21 anos. A intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos dá intentada pela parte da ofendida quando se tratar de crime de ação pública. A citação do réu para ver se processar o seu... Por que intentada pela parte da ofendida quando se tratar de crime de ação pública? Por causa da queixa substitutiva. O Ministério Público tem que ser intimado, porque a qualquer momento ele pode querer retomar a sua titularidade e pode intervir nos autos do processo, nos atos processuais. A citação do réu para ver se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa. Né? A sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas nos processos perante o tribunal do júri. A intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia. Não permite. A intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei. A presença de pelo menos 15 jurados na constituição do júri, o sorteio dos jurados do Conselho de Sentença em número legal e sua incomunicabilidade, os quesitos e as respectivas respostas, a acusação e a defesa na sessão de julgamento, a sentença, né? A sentença, seja ela condenatória, absolutória imprópria, de pronúncia,
O recurso de ofício, nos casos em que a lei o tem estabelecido, eu dei exemplos. A intimação nas condições estabelecidas pela lei para a ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso. No Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, ou seja, todos que sejam juiz ou ad quem, o quórum legal para julgamento, por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato, em decorrência de decisão carente de fundamentação. Parágrafo único. Ocorrerá ainda nulidade por deficiência dos quesitos ou das suas respostas e a contradição entre elas. Artigo 571. Quando eu devo arguir nulidades, professor? Qual é o momento? As nulidades deverão ser arguidas. As da instrução criminal dos processos da competência dos júris, nos prazos do rito do júri 406, 406. As da instrução criminal nos processos de competência do juiz singular e os outros procedimentos especiais, salvo os capítulos 5, 7, do título 2 do livro 2, nos prazos a que se refere o artigo 500. As do processo sumário, nos prazos a que se refere o artigo 537. Ou, se verificada, se acontecer a nulidade depois desse prazo, logo depois de aberta a audiência apregoadas as partes. As do processo regulado no capítulo 7, título 2 do livro 2, logo depois da abertura de audiência. As ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes. As de instrução criminal dos processos de competência do STF e dos tribunais, nos prazos do artigo 500. Se verificadas após a decisão de primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes. As de julgamento em plenário, em audiência ou em sessão de tribunal, logo depois que ocorrerem. Imediatamente você tem que suscitar e mandar fazer constar em ata, tá bom? Jurisprudência. Súmula 423 do STF. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege. Sabe aquelas decisões, aquelas sentenças que o juiz tem que submeter ao juiz ad quem? Aí, e se ele não fizer esse recurso de ofício à nulidade absoluta, enquanto não acontece esse recurso ex officio, que se considera interposto por lei, ex lege, não transita em julgado a sentença, não tem trânsito em julgado, não tem prazo aí do trânsito em julgado, súmula 423 do STF. Julgados, habeas corpus aí, julgado pelo STJ em 2008, relator ministro Arnaldo Esteves Lima. Tráfico de entorpecentes, absolvição, apreciação inviável na via leita, interrogatório, não comparecimento do réu ao interrogatório, ato realizado, ausência de constrangimento ilegal, regime inicial de cumprimento de pena, ordem denegada, habeas corpus concedido, de ofício. Recusando-se o réu a comparecer aos interrogatórios designados, apesar de devidamente intimado, lembra que eu falei para vocês, no réu, esse é o caso do réu intimado pessoalmente, intimação real, gente, não ficta, ou intimação por hora certa, devidamente intimado, não pode ser por edital. Se ele se recusa a comparecer, não pode ser aceita a sua alegação de nulidade processual, beneficiando-se da sua própria torpeza, em contradição ao artigo 565 do CPP. Ele deu causa à nulidade processual, ele vai alegar essa nulidade processual? Foi intimado, citação pessoal, não compareceu porque não quis ao interrogatório. E depois vai falar que há nulidade por falta da presença do réu ou falta de interrogatório no processo. Não pode, se a parte deu causa à nulidade, ela não pode alegar, porque isso é artimanha, é chicana, Isso pode ser de caso pensado para procrastinar o feito e tentar se beneficiar de alguma forma. Então, muito claro o STJ em 2008 sobre isso. Não se pode extrair qualquer nulidade na hipótese de o réu que, estando preso, não comparece à audiência de instrução por haver sido dispensado a pedido de seu defensor. Réu preso, O advogado fala, não quero ouvir, não quero que meu cliente seja ouvido, tem que ser dispensado. O juiz defere, depois o advogado vai lá e alega nulidade por falta de interrogatório. Não pode, deu causa, suscitou, STF decidiu, relatoria do então ministro Nery da Silveira.
A arguição da inépcia da denúncia deve ocorrer antes da prolação da sentença, sob pena de preclusão. Denúncia inepta deve ocorrer antes da prolação da sentença, sob pena de preclusão. Já decidiu também o STF, relator ministro Francisco Rezec, em 97, para vocês verem como esse tema de nulidades é interessantíssimo, dá pano para manga, hein? Tem decisão para todos os gostos. Essa aqui é a bibliografia básica que eu usei nessa aula, eu sempre uso a nossa bibliografia básica, junto com essa pesquisa de jurisprudência que eu vou fazendo enquanto vou preparando a aula, mas sempre deixo vocês encerro a nossa aula, sempre recomendando que, por favor, né, vocês leiam alguma doutrina de sua preferência, procurem um livro, procurem fazer as suas próprias leituras, sua própria pesquisa, né? Para que essa aula seja só um norte. Eu tento também trazer muitas questões polêmicas para que essa aula também desperte o interesse em vocês por essas questões. Eu trago as minhas opiniões, meus pontos de vista, que às vezes são polêmicos, também às vezes não são majoritários na doutrina e na jurisprudência, mas para ser honesta com vocês, eu trago decisões jurisprudenciais de todos os lados, né? Eu tento fazer uma leitura de vários livros para trazer a melhor exposição para vocês, mas é sempre crucial que você estude, que você procure também a sua fonte de informações para que essa aula seja só um norte. Esse é meu papel como professora, é conduzir vocês ao estudo e não ensinar, né? Não eu falo e você fica aí apassivada, recebendo, né? Como se eu fosse a fonte de conhecimento. Eu acho que numa universidade democrática eu estou orientando vocês para um caminho de estudo, estou fazendo as minhas leituras, dando as minhas opiniões, sempre com muita honestidade, tentando trazer uma amplitude de abordagens para vocês, trazendo fatos polêmicos para ver se eu instigo vocês a virem para o penal e para o processo penal comigo, mas faça o seu próprio trajeto de estudos e muito obrigada por ter acompanhado esta aula e ter estado comigo até aqui. Desculpem qualquer coisa e até a próxima, pessoal. Cuidem-se, protejam-se. Grande